Olá, minha gente, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre a semana de 22? Aqui a gente traz para vocês a perspectiva pernambucana da semana de 1922, a Semana de Arte Moderna Brasileira. Vicente do Rego Monteiro, ele já foi assunto de nosso canal. Eu quero dizer para vocês que a Companhia Editora de Pernambuco fez, inclusive, uma homenagem ao Vicente do Rego Monteiro, trazendo obras selecionadas pela família do autor, do artista, né, o único artista plástico pernambucano a participar da Semana de 22, e até onde sei, são 14 obras que formam um belo calendário. Então vamos lá, Vicente do Rego Monteiro, esse artista que muitos criticaram pelo fato do seu grau de emulação trazer visivelmente as homenagens aos artistas que ele se referia nas suas obras. É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores artistas plásticos pernambucanos e conseguiu vencer essas barreiras aí, o que provavelmente conotava já naquela época algum preconceito artístico e as influências culturais. Vocês sabem que se pode brincar com qualquer coisa, exceto com a bomba atômica e com a cultura, né? Ariano Suassuna dizia isso, um átomo, disse Einstein, é mais fácil de romper do que um preconceito. Então, o importante para vocês que estão estudando essa nova maneira de enxergar a semana de 22, sobretudo de uma perspectiva autóctone, de maneira, poxa, que palavra difícil, né? Autóctone, isso. Essa maneira de dizer, vamos experimentar da nossa própria matéria-prima, vamos deglutir, digerir, vamos fazer de maneira autofágica, né, a nossa história, a nossa nova construção de uma história da arte. Então, Vicente do Rego Monteiro é esse artista que a gente trabalhou já em outros momentos, trazendo a possibilidade de olhar novamente o mundo das artes plásticas sob essa ótica do que ele trouxe em figuras maximizadas, né? Em suas formas, e traduziu muitas das imagens que preenchiam o imaginário da época. Então, o Cristo crucificado, as mulheres, os trabalhadores, todas essas figuras importantes do nosso dia a dia estão de forma, não chega a ser hiperrealista, mas elas têm uma ocupação maior do espaço na tela, nas telas do Vicente do Rego Monteiro do que qualquer outra linha de formação da matéria. Então, a forma humana, ela ocupa o espaço de maneira central e maximizada. Então, o Vicente do Rego Monteiro é esse artista que foi escolhido para a semana de 22, e eu vou trazer para vocês, então, uma parte do livro que a gente vem lendo, né, da Aracy Amaral, Artes Plásticas na Semana de 22, que traz exatamente a participação do Vicente do Rego Monteiro. Muitos artistas, minha gente, participaram também, não apenas com a condição de artista plástico, no caso, a pintura, né? Mas também a construção gráfica é uma construção muito importante na semana de 22, e a gente sabe também, temos um outro pernambucano que foi fundamental na semana de 22, que foi o Manuel Bandeira, né? Mas aqui a gente vai trazer a participação do Vicente do Rego Monteiro, que foi destacado pela Aracy Amaral, e que faz parte desse livro que estamos lendo juntos, né? O Vicente do Rego Monteiro, está aqui uma imagem da crucificação, não sei se vocês conseguem ver. E aí, como eu falei, né? A cruz, ela não só tem linhas reconstruídas graficamente, né? Ela não é aquela cruz que a gente conhece tradicionalmente, como a ocupação do espaço do corpo é completamente diferenciado. Gostaria de mostrar para vocês uma outra imagem, mas, por enquanto, vamos ler aqui, então, o trecho em que essa imagem do Vicente do Rego Monteiro é trazida aqui na leitura da Aracy Amaral. Bom, então, é uma parte em que ela está fazendo um contexto, inclusive, internacional, e já destacou a presença do Almeida Júnior, né, o pintor realista Almeida Júnior, falou do Di Cavalcanti e as suas moças, olha, tá vendo?
e está trazendo aqui o internacionalismo e o nacionalismo no modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro constitui interessante intermediação entre os dois polos do modernismo latino-americano, representados pelo México e Argentina, no panorama das artes plásticas nos anos 20 em nosso continente. O primeiro nacionalista americanista, em função dos propósitos da Revolução Social Mexicana, e o segundo, com a direção internacionalista em processo já de afirmação na Argentina. Não teve, contudo, a irradiação internacional do modernismo do México, cujas principais expressões foram os muralistas, com influência notória não apenas na arte norte-americana dos anos 30, como nos mais diversos meios artísticos de toda a América Latina, pela similaridade de problemática social dos nossos países, né? de nossos países da América do Sul. Bom, vocês vão lembrar aqui do Diego Rivera, né, minha gente, com quem a Frida Kahlo se casou algumas vezes, né? Eram idas e vindas nesse grande amor, sofreu muito a Frida Kahlo também, e esse sofrimento traduziu uma parte da obra da Frida, né? Existe uma imagem da Frida com a figura do Diego Rivera na fronte dela, né? Esse quadro foi um dos mais recentes, bem leiloados quadros da Frida Kahlo, mas então aqui a Aracy Amaral começa exatamente trazendo esse cenário internacional do qual o Diego Rivera fazia parte. Já na Argentina, constrói, aqui ela falou desse primeiro panorama, o México estava destacadamente, no caso, trazendo a perspectiva da arte muralista, né? Que é até um movimento que eu acho que vale a pena a gente dialogar, porque ele tem muito a ver hoje com arte urbana, com até uma proposta que há nas escolas, né, de intervenção artística por esse espaço dos muros, né? E eu conheço um pouco dessa história que foi construída aqui em Pernambuco, inclusive por um grupo só formado por mulheres grafiteiras que faziam intervenções urbanas e todas praticamente já encaminhadas pelo caminho da arte, da música, das artes plásticas, e eu volto a falar sobre esse assunto, mas vamos aqui retomar a leitura. Já a Argentina constrói aos poucos seu internacionalismo característico com as estadas prolongadas de seus mais destacados artistas na Europa. Em particular, Pettoruti, Schul Solar, Del Petri, Spilimbergo, Horácio Butler e o cosmopolismo seria a marca de sua arte vista do exterior. No Brasil, internacionalismo e nacionalismo foram simultaneamente as características básicas do movimento modernista ocorrido nas letras e artes a partir de meados da segunda década do século. Mas a redescoberta do país, como escreveu o crítico Lorival Gomes Machado, abre aspas para o Lorival, viaja o duplo roteiro dos navios que levam ao Havre e dos trens que conduzem a Ouro Preto. Ao fazer referências às viagens à Europa pelos modernistas e ao reconhecimento de uma cultura brasileira a seu retorno do exterior, o nacionalismo virá como decorrência de uma ânsia de afirmação a partir, gradativamente, da implantação da República, 1889, estando implícito o desejo de rompimento da intelectualidade com o século XIX e a ascendência do academicismo nas artes. Bom, isso é uma marca desse final do século XIX. A gente já conversou sobre expressionismo, impressionismo, todos esses outros movimentos que nasceram exatamente da necessidade de ruptura com as regras das academias de belas artes. Todas essas coisas que cresceram do século XVII e século XVIII e que no século XIX era exatamente uma busca de rompimento. Basta dizer aqui que no Renascimento, por exemplo, essa questão da forma, do academicismo ascendeu, mas inicialmente esses locais acadêmicos praticamente não existiam, né? A gente lembra que Artemisia é uma das primeiras mulheres e únicas a ser aceita nas escolas dos Médici, né? Mas essa ascensão houve na Europa, na Itália, sobretudo com a formação desses centros de estudos,
das universidades, que são importantes, né, minha gente? É muito importante você ter uma formação pragmática, você ter uma legitimação a partir de um ponto de conhecimento. O problema é o quanto esse conhecimento está atrelado a uma única cultura. E assim, o problema do universalismo pesa sobre os regionalismos. E aí a gente estaria cometendo um erro contra a vontade, contra a verdade. Vocês me viram ler Jacques Rancière recentemente aqui, e ele fala sobre isso. Não é a verdade, mas é a experiência. Porque a verdade eu estou construindo o tempo todo em acordos. Vão se lembrar dos juízos, que a gente também conversou em sala de aula, trazidos por Kant. Então, dentro dessa perspectiva de juízos, como é que poderíamos adotar a verdade sendo a experiência de outro? Adotar como verdade essa experiência vinda de outro. Então, é importante ver que este cenário também está sendo motor da Semana de Arte Moderna, também está engajando artistas na desconstrução de tudo, na deglutição e reconstrução de tudo. O que friso novamente não é semelhante ao movimento destrutivo dos futuristas, que queriam, de fato, eliminar tudo, terra arrasada. Não, os modernistas, eles abriam possibilidades de diálogo, inclusive nessa perspectiva caótica, nessa perspectiva de às vezes, faltar um sentido pela linearidade, mas fazer sentido pela experiência. Então, fica aqui uma premissa importante para a gente continuar entendendo, que é a premissa do Jacques Rancière, não é a verdade, mas é a experiência que traduz, né, a nossa arte, e essa outra perspectiva do que significa esses movimentos em virtude da história da arte, né? Já que tivemos uma ascensão desse academicismo no século XVII e XVIII, e vamos ter, aliás, já começando no século XVI, né, com o iluminismo, e agora nós temos questionamentos dessa forma rígida que foi se adotando em torno das academias, das escolas de belas artes, e que a gente sabe muitos dos artistas que incomodaram, transformaram, ressignificaram o mundo, não vieram de dentro dessas academias, né? Então, vamos lá. No Brasil, o internacionalismo e nacionalismo foram simultaneamente as características básicas do movimento modernista ocorrido nas letras e artes a partir de meados da segunda década do século. Vou fazer um outro parênteses antes de continuar. Importante dizer que o Vicente do Rego Monteiro também faz uma exposição na França e também se consolida em outros espaços além da Semana de Arte Moderna, e que estava ali muito próximo de um Gilberto Freire. Mas a redescoberta do Brasil, como escreveu o crítico Lorival Gomes Machado, abrindo aspas novamente, viaja ao duplo roteiro de navios que levam ao Harvard e dos trens que conduzem a Ouro Preto. Ao fazer referências às viagens à Europa pelos modernistas e ao reconhecimento de uma cultura brasileira, seu retorno do exterior, o nacionalismo virá como decorrência de uma ânsia de afirmação a partir gradativamente da implantação da República de 1889, estando implícito o desejo de rompimento da intelectualidade com o século XIX e a ascendência do academicismo nas artes. O que diferencia, a nosso ver, o artista acadêmico daquele modernista parece, portanto, ser o fato de que o primeiro era vinculado, desde seu período de formação, à oficialidade, Escola Imperial e Nacional de Belas Artes, etc., após sua formação profissional, tornando-se um produtor de obras destinadas, em sua maior parte, seja como escultor ou como pintor, ao mundo governista, por meio de encomendismo, arte histórica e ou barra comemorativa, retratos oficiais, etc. Tudo isso que eu falei, né? Já a própria formação autônoma do modernista, buscando o mais novo, despreocupado com o eventual mercado para a sua obra, ou então produzindo para as suas sobrevivências outro tipo de produto, como caricaturas, desenhos de moda, ilustrações, indica que ele começa a produzir para um público mais nebuloso, ou tem suas raras obras adquiridas pela iniciativa privada, exclusivamente sendo motivados estes elementos raros da classe dominante intelectualmente progressista, por razões de ordem pessoal ou de amizade. Como é notório, os modernistas de São Paulo e Rio de Janeiro, nos anos 20, circulam em ambientes bastante fechados,
Somente a partir dos anos 40 e 50 é que os modernistas dos anos 20 e os artistas independentes, em geral, começam a ser solicitados para trabalhos de maior porte, como murais e painéis. Mais uma vez, minha gente, coloque em mente aqui duas imagens importantes. A Santa Ceia de Leonardo da Vinci, no século XVI, na Itália, e o Diego Rivera, e essas construções que estavam sendo pautadas na transformação da arte brasileira, mas, sobretudo, pelo viés da Semana de Arte Moderna, com esses artistas infratores, digamos assim, dessas normas acadêmicas, né, que estavam desrespeitando aquelas normas, tanto no formato das pinceladas, né, tanto na pincelada, quanto na própria adoção de uma forma, de uma representação da realidade ou do para além do real. Então, aqui, como eu disse no começo, é importante ter em mente a parte gráfica que vem sendo construída, independente das obras de pintura, que aí passam para quadros, né? A gente sabe que a Malfatti vai ser uma das artistas mais polêmicas, mas também uma das determinantes em sua obra, em sua maneira de pintar, para a realização da Semana de 22, o que para os críticos era um horror, para os modernistas era um sopro de renovação. Com a obra da Anita Malfatti, inclusive, se arranja material bélico, digamos assim, artístico, para a realização da semana. E uma Tarsila do Amaral, né, que eu até me vesti de vermelho aqui em homenagem a Tarsila, mas vou até trazer para vocês uma obra que é bem importante que vocês observem, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil, que é uma tela de grande dimensão, mas vejam a dimensão da tela, 1,42 por 1,27. Então, esse lugar da construção ainda passava por uma reformulação, mas o painel pintado pela Tarsila, como outras obras pintadas, vão passar por essa formalização do objeto de arte devolvido às galerias com essa proposta inusitada do movimento da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, né? Bom, então, aqui estão, né, os sentimentos nativistas, que vocês já sabem, né, fizeram parte também. A Aracy Amaral vai retomar aqui que os modernistas de São Paulo e Rio de Janeiro, nos anos 20, circulam em ambientes bastante fechados, e que é somente a partir de 40 e 50 que essa arte vai demandar, esses modernistas vão demandar em painéis e murais. É nesse quadro de reflexões que se pode apontar o pintor Almeida Júnior, falamos no início, vocês vão se lembrar dele, ele é um acadêmico do ponto de vista formal, porém é livre na temática global. E ele traz uma perspectiva regional, né? Então, como um pioneiro em se abrir um mercado no qual já impunha sua produção a uma nova mentalidade, a do liberal progressista do estado de São Paulo, que acolhia bem um tipo de pintura localista, com temáticas distantes do academicismo estridente vinculado aos modelos europeus. Essa questão, inclusive a imagem do quadro deixa eu ver aqui, eu encontro para vocês essa imagem. Mas a imagem de que ela está se referindo do Almeida Júnior é aquela do tocador, do violeiro, né? E essa parte é uma parte importante, minha gente, porque havia essa perspectiva de que o Brasil seria uma forma jeca de existir, né? É nisso que nasce, por exemplo, a revista Senhor, nos anos 50, porque a burguesia francesa, a elite artística francesa, opta pela Argentina e não pelo Brasil. Então, daí nasce essa revolta que se chama Revista Senhor, e que é, assim, na minha opinião, uma das mais importantes marcas, ela está ali em algum lugar, aquele outro armário, uma das grandes marcas da nossa expressão ativa, né? de construção de uma frequência artística, né? Inclusive porque a revista dura por algum tempo. Então, o que é interessante é que
o Almeida Júnior, ele faz esse contraponto, ele traz essa temática regional de reconstrução de uma iconografia, né, própria, de uma autofagia dos temas, mas ele traz de uma perspectiva formal no sentido da técnica. Então, sigamos. Esse sentimento nativista visou assumir nossa realidade física e simultânea, as expressões culturais até então menosprezadas pelas elites que se identificavam com a Europa. Vou reforçar aqui, não é Oswald, é Oswald, dizia o Oswald de Andrade, né? A exaustão. O regionalismo foi, assim, um dos primeiros sinais, visível na literatura como na pintura, a acusar essa preocupação, focalizando pela primeira vez o homem da área rural com sua cultura peculiar. Os preparativos para a comemoração do centenário da independência de 22 acirrariam os ânimos nativistas. Desde a Primeira Guerra Mundial, a fundação da Liga da Defesa Nacional, liderada pelo poeta Olavo Bilac, chamaria a atenção para a importância do sentimento cívico. Do ponto de vista artístico, intelectual e escritor, Oswald de Andrade, já em artigo de 1912, reclamaria características nacionais para a arte do país, reivindicando uma forma de expressão que não fosse a arte acadêmica consagrada na Europa. Dois críticos de arte latino-americanos, o mexicano Jorge Alberto, o Manrique, e o peruano Carlos Rodrigues Saavedra, já se refeririam ao movimento pendular comparável à sístole e diástole, que se sucederam na criação artística latino-americana de nosso tempo. Em sua retração e extroversão, corresponderiam esses dois movimentos à preocupação nativista e à inquietação internacionalista que persegue o meio artístico continental. Ou seja, vemos de um lado a consciência de nossa realidade, tal como ela é, e o desejo de, com ela, buscar uma identificação e projetá-la plasticamente. Paralelamente, a natural ansiedade pela renovação formal, pela busca de informação nos grandes centros metropolitanos neste século, primeiro em Paris e em seguida nos Estados Unidos, faz com que essas tendências variem de acordo com a carga das pressões políticos, sociais e econômicas em que vivem nossos países culturalmente periféricos, uma vez que economicamente dependentes. Eu acho que, inclusive, é uma compreensão simples para nós que experimentamos isso hoje politicamente, dessas forças de disputas territorialistas, de disputas políticas continentais, né? Os continentes se reordenando, me faz lembrar aqui da adoção de uma nova versão para a forma representada do Piet Mondrian, né? Que vocês vão achar aqui outro vídeo em que a gente conversa sobre esse assunto. Bom, então, para o México e a Argentina, né, eles explicitam bem os dois extremos dessas posturas em permanente conflito, paralelismo ou sucessão. No Brasil, percebemos que o internacionalismo será exaltado como recurso para o rompimento com o academicismo passadista, por meio da nova informação que chega via Paris. Então, como eu falei, a capital parisiense permanece uma referência para esses artistas. E provavelmente é nesse âmbito que o nosso querido Vicente do Rego Monteiro vai ter direito a esse destaque. Muito, digo novamente, com uma força, uma ajuda de Gilberto Freire, que tinha esse panorama das artes de forma universal, de maneira mais... aqui comparando, por exemplo, um líder como o político, né, como, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva, um presidente que tem uma projeção internacional, ele tem uma perspectiva de construção da visualidade dessas relações políticas diferenciada de alguém que não tem uma experiência internacional. Era o caso do Gilberto Freire, ele tinha, de fato, essa vivência do mundo e ele passou isso para outros artistas, foi importante na carreira de muitos deles, como, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, também, para citar, para além do Vicente do Rego Monteiro. Mas vamos chegar a Vicente do Rego Monteiro, que está exatamente citado nessa página 30, né, do livro aqui. A apresentação espetacular, ao estilo futurista, a Araci Amaral insiste um pouco nessa
palavra que eu acho sempre arriscada, mas vamos lá. Da Semana de Arte Moderna, em fevereiro, 13 a 17, né, minha gente? De 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, onde se realizaram manifestações em música, com apresentação de composições de Vila Lobos, né? E tocava o maestro, tocava inclusive descalço. Conferências, leituras de poemas, exposição de artes plásticas. Os modernistas rejeitaram sempre ser catalogados como futuristas. Olha, mas ela faz a advertência, né? Pela relação que se estabeleceu com o movimento italiano de Marinetti e o fascismo de Mussolini. Não se deve esquecer que São Paulo, centro da imigração italiana no Brasil, em 1928, mais de 80% do proletariado de São Paulo era de origem italiana, conhecia perfeitamente esse movimento e seu líder, bem como suas implicações políticas. Importante, né? Esse livro é essencial da Araci Amaral. Abreu Amaral. E esse fato explicita a violenta rejeição sofrida por Marinetti em sua primeira visita ao Brasil em 1926, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. O ambiente artístico de São Paulo fora demasiado provinciano para a importância da pintura do lituano Lázaro Segall, magnífico, que já apresentava em sua primeira exposição na cidade de 1913 um expressionismo que continuaria a partir da Primeira Guerra Mundial. Por essa época, o escritor Oswald de Andrade volta da Europa trazendo a novidade do Manifesto de Marinetti e inicia sua tomada de posição em favor da renovação artística. Bom, ao mesmo tempo, a segunda década do século foi uma das mais agitadas no plano das ideias no Brasil, sobretudo nos dois centros, São Paulo e Rio. Mas aí, novamente, eu quero dizer que houve uma contribuição à Semana de 22, até para afirmar essa presença do Vicente do Rego Monteiro. Veja como são as relações. Ela, para os dois Andrades, ela foi determinante no que já vinha sendo feito, sobretudo aqui em Recife, com o Manuel Bandeira, né, para citar um, e o que vinha sendo feito também em outros aspectos das artes, né? Como, sobretudo, nessa composição de uma nova identidade, né? que não sempre retratava apenas uma influência europeia. A bem da verdade, a gente precisa entender que, de fato, a construção da Semana de Arte Moderna ela tem essa localidade no eixo de São Paulo, e essa reverberação no Rio, mas que essa força de impulsionamento de uma nova estética contou com influências de artistas de todo o Brasil. Não falo apenas de Pernambuco, mas também de Minas Gerais e outros eixos, né, minha gente? Aqui eu insisto, há uma repercussão sempre que você vê a Vestido de Noiva, de Nelson Gonçalves, né? Meu Deus, Nelson Rodrigues, perdão, de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Ele foi um sucesso de bilheteria, o Nelson Rodrigues, por causa da formação de um cenário que o José Santa Rosa elaborou para a peça e que trouxe o sucesso conjuntamente. Eu realmente fico muito assim. Aqui está um mapa de rodovia José Santa. Pronto, não, Santa Rosa, ok. Ao mesmo tempo, a segunda década do século foi uma das mais agitadas no plano das ideias no Brasil, sobretudo nos dois centros, São Paulo e Rio. O primeiro grande conflito armado mundial parece ter atuado como provocador de novas situações e comportamentos em todas as áreas. A industrialização, ainda incipiente em começos do século, em São Paulo, se desenvolveu de acordo com o impulso do comércio regular, com os grandes centros manufatureiros do exterior, e o estado de São Paulo se viu invadido por grande euforia desenvolvimentista. Ao mesmo tempo que prossegue, aqui ela abre aspas, o regionalismo na literatura, considerada depois pelos modernistas como reacionária na arquitetura. O estilo neocolonial é lançado em São Paulo em 1913 pelo arquiteto português Ricardo Severo, com a intenção, segundo ele, de retornar a nossas tradições coloniais de origem lusitana, em contraste com o ecletismo vigente nas construções mais importantes do Rio de Janeiro e São Paulo, paralelamente ao neoclassicismo dos edifícios públicos. Ainda na segunda década, a população de São Paulo, em particular a cidade de São Paulo, continuava aumentando anualmente pela chegada de milhares de imigrantes italianos, em sua maioria.
A primeira grande greve geral de 1917 em São Paulo constituiu um marco nas lutas dos trabalhadores por suas reivindicações. Na literatura, a assimilação do linguajar do imigrante italo-brasileiro de São Paulo pode ser assinalada em Antônio de Alcântara Machado. Mas a confluência política-arte somente se daria na realidade após a revolução do general Isidoro Dias Lopes, que se sublevou contra o governo central em São Paulo em 1924. Vamos falar depois sobre a semana de 24, minha gente. Acho que é uma fase importante também da arte brasileira, que pouco se fala em virtude desse ponto crucial da semana de 22, que é importante. Após as agitações desse ano, funda-se em 26 o Partido Democrático, que seria oposicionista, reunindo intelectuais modernistas. Outros modernistas partiriam, por sua vez, para a direita política, interessando-se pelo nacionalismo exacerbado, que desembocaria no integralismo. Há diálogos sobre isso no livro A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector. O fascismo brasileiro, né? Liderado pelo ex-escritor modernista Plínio Salgado. Bom, então agora chegamos ao Rego Monteiro, gente do Rego Monteiro, que nasce em 1889, falece em 70, quando eu estava nascendo, e desde a sua formação como artista, passou longas temporadas em Paris, em comparação com os mais ou menos breves, ou as mais ou menos breves estadas da maioria dos artistas brasileiros que se detinham na capital francesa. De fato, o Vicente do Rego Monteiro ele é enviado pela família, a irmã já pintava, ele tem uma tradição já de artes na família, e ele é mandado precocemente, muito jovem ainda, para estudar em Escola de Belas Artes. Então, em 1923, o Vicente do Rego Monteiro, né, aqui com 34 anos, já pertence ao grupo da Galerie Les Formes Modernes, da Léonce Rosenberg, e ilustra livros em Paris, inclusive de autoria de Ferdinand de Bois, do La Intransigeance, e expõe na Galeria Faber, prefaciado por Maurice Ronald. Isso em 1923. Em 28, em Berrin Junet, introduzido por Ozenfant, e liga-se ao mesmo tempo a latino-americanos em Paris, participando da primeira exposição do Grupo Latino-Americano de Paris, ao lado de Torres Garcia, Figari, Orozco, Rivera, Diego, entre outros, na Galerie Zac. Seria também Rego Monteiro quem, em 1930, traria a primeira grande exposição de arte contemporânea da Escola de Paris, numa iniciativa ao lado da Jean Charles, a quem se liga por amizade. Bom, então é isso, minha gente, a participação do nosso modernista das artes plásticas, né? Não esqueçando do nosso extraordinário Manuel Bandeira, já lido aqui. Espero ter colaborado com os estudos de vocês, uma leitura dinâmica, onde a gente vai trazendo, ao mesmo tempo, ponderações de concordância, outras ponderações de discordância, e assim vamos indo em nossas anotações e estudos. O importante é que esse vlog, ou esse diário de vídeos aqui no YouTube, esteja contemplando as necessidades de estudo de vocês, e que eu cumpra a minha tarefa de mediadora aqui nessas leituras pelo canal do YouTube Georgia Alves. Até a próxima!